Janeiro de 1996. Uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais. Uma cidade que ninguém imaginava que entraria para a história do Brasil e para a história do mundo. Varginha, uma cidade comum, de pessoas comuns, com uma rotina completamente comum. Até aquela manhã, até aquele momento que mudou tudo. 3 jovens caminhavam por uma rua do bairro quando viram algo que nenhuma delas conseguiu explicar até hoje. Uma criatura. Não era um animal. Não era um ser humano. Não era nada que qualquer uma delas tivesse visto antes na vida. E o que aconteceu nos dias seguintes foi encoberto, negado e silenciado por décadas inteiras. Esta é a história mais perturbadora e fascinante já registrada em solo brasileiro. Este é o caso ET de Varginha. E você vai entender por que esse caso nunca foi completamente explicado. Tudo começa antes do amanhecer. Era entre 1 e 3 da madrugada do dia 20 de janeiro de 1996. Moradores de várias cidades ao redor de Varginha começaram a relatar algo estranho no céu. Um objeto luminoso, silencioso, se movendo de forma impossível para qualquer aeronave. Os relatos eram consistentes. Pessoas em cidades diferentes, sem comunicação entre si, descrevendo a mesma coisa. O objeto parecia estar em dificuldades, como se estivesse caindo, como se algo tivesse dado errado. E então, desapareceu. Naquela mesma madrugada, o Exército Brasileiro foi acionado para uma operação sigilosa. Não foi confirmado oficialmente, mas testemunhas viram caminhões militares, viaturas sem identificação, soldados em trajes específicos, se movendo pelo interior de Minas Gerais antes do sol nascer, como se soubessem exatamente onde ir. A manhã chegou, e Varginha acordou sem saber o que havia acontecido no escuro. Eram cerca de 3:30 da tarde daquele mesmo dia 20 de janeiro. 3 jovens caminhavam pelo bairro Jardim Andere. Kátia, Liliane e Valquíria Andrade. 2 irmãs e uma amiga. Passavam por um terreno baldio quando algo chamou a atenção delas. Havia uma criatura agachada no canto do muro, imóvel, curvada, olhando para o chão. As jovens pararam e olharam com mais atenção. O ser tinha aproximadamente 1,5 metros de altura. A pele era marrom escura, lisa, sem pelos, sem escamas. A cabeça era desproporcional ao corpo, grande, oval, com 3 protuberâncias na parte superior, como chifres pequenos. Os olhos eram grandes, vermelhos, sem pupila aparente. Não tinha nariz como o nosso, apenas 2 pequenas aberturas. A boca era uma linha fina, sem expressão. Os braços eram longos, as mãos tinham 4 dedos, sem unhas, sem articulações visíveis. As pernas eram curtas e dobradas, como se a criatura estivesse permanentemente agachada. E havia um cheiro forte no ar. As jovens descreveram como um cheiro de ovo podre, de enxofre, intenso e enjoativo. Elas entraram em pânico. Kátia saiu correndo primeiro. Liliane e Valquíria foram logo atrás. As 3 correram sem olhar para trás. Chegaram em casa completamente apavoradas, chorando, tremendo. Contaram para a mãe o que tinham visto. A mãe não acreditou de imediato, mas quando viu o estado das filhas, quando percebeu que aquele medo era real, ela acreditou. A notícia começou a se espalhar, e logo outras pessoas começaram a falar. Porque aquelas 3 jovens não foram as únicas que viram algo naquele dia. Horas antes do avistamento das meninas, um casal também havia visto a criatura. Eurico de Freitas e Oralina Augusta. Eles descreveram exatamente o mesmo ser. Sem ter conversado com as jovens, sem ter visto nenhum relato. A mesma criatura, o mesmo cheiro, a mesma postura curvada. 2 avistamentos independentes. No mesmo dia, na mesma cidade. E aqui começa o lado mais perturbador dessa história. O exército sabia,
Fontes militares que pediram anonimato relataram que tropas foram acionadas para capturar os seres encontrados em Varginha. Sim, seres, no plural. Segundo essas fontes, pelo menos 2 e possivelmente 3 criaturas foram capturadas em pontos diferentes da cidade. Uma delas ainda estava viva quando foi encontrada. Os militares teriam usado redes e lonas para conter o ser sem machucá-lo. A criatura foi colocada em um veículo e transportada com escolta militar. Para onde? Oficialmente nunca foi confirmado. Mas testemunhas afirmam que os destinos eram 2 hospitais da região: a Santa Casa de Misericórdia de Varginha e o Hospital Regional de Varginha. Médicos e funcionários desses hospitais nunca falaram publicamente, mas alguns, em conversas privadas, confirmaram ter visto algo naquelas noites, algo que não era humano. E então veio o momento mais trágico dessa história: o soldado Marco Eli Xerezi. Marco era um jovem militar. Fazia parte da operação de contenção. Ele teria tido contato direto com uma das criaturas durante a captura. Contato físico. Semanas depois do incidente, Marco Eli Xerezi ficou gravemente doente. Febre alta, infecção generalizada, falha múltipla dos órgãos. Os médicos não conseguiam identificar a causa da infecção. Nenhum agente biológico conhecido explicava a velocidade da deterioração. Marco Eli Xerezi morreu em fevereiro de 1996. Tinha apenas 23 anos. A família nunca recebeu uma explicação satisfatória sobre o que causou a morte. O laudo oficial atribuiu a morte a uma infecção por leptospirose. Mas médicos que acompanharam o caso privadamente questionaram esse diagnóstico. A leptospirose não progride dessa forma, não nessa velocidade. A família de Marco até hoje acredita que a morte do jovem está diretamente ligada ao contato com a criatura de Varginha. E o Exército Brasileiro nunca comentou especificamente sobre o caso dele. A cobertura de imprensa começou dias depois. Jornalistas locais ouviram os relatos e perceberam que havia algo de muito sério acontecendo em Varginha. O ufólogo Ubiratã Teixeira foi um dos primeiros pesquisadores a chegar à cidade. Ele entrevistou dezenas de testemunhas, documentou cada relato, comparou as descrições. O nível de consistência era impressionante. Pessoas que não se conheciam, pessoas de diferentes bairros, pessoas de diferentes idades e classes sociais, todas descrevendo o mesmo ser, com os mesmos detalhes, os mesmos 3 chifres, os mesmos olhos vermelhos, o mesmo cheiro de enxofre. A consistência dos relatos tornou esse caso único na história da ufologia, não só brasileira, mundial. O caso chegou à mídia nacional e depois à mídia internacional. O New York Times publicou sobre o caso. A revista Time mencionou Varginha. Documentários foram produzidos em vários países. O Brasil acordou para uma pergunta que não queria responder. O que foi capturado em Varginha em janeiro de 1996? O governo brasileiro nunca admitiu nada. O Exército Brasileiro negou oficialmente qualquer operação relacionada a seres extraterrestres. A versão oficial era que as tropas estavam realizando exercícios de rotina na região. Mas as testemunhas não recuaram. As 3 jovens, Kátia, Liliane e Valquíria, mantiveram seus relatos por décadas. Nunca mudaram uma vírgula da descrição. Eurico e Oralina também. Os funcionários dos hospitais que falaram em condição de anonimato também. Ninguém recuou. Pesquisadores do Brasil e do mundo continuaram investigando o caso. E em 2023, algo mudou. O governo dos Estados Unidos realizou audiências no Congresso americano sobre fenômenos aéreos não identificados. Ex-militares americanos testemunharam publicamente sobre a existência de programas secretos de recuperação de aeronaves
e corpos de origem não humana. E o nome Varginha voltou a circular nos círculos de pesquisa ufológica mundial. Porque muitos pesquisadores acreditam que o que aconteceu no Brasil em 1996 e o que os americanos começaram a admitir em 2023 fazem parte da mesma história. Uma história muito maior, muito mais antiga, muito mais complexa. Em 2024, o caso ET de Varginha ganhou ainda mais atenção. Documentários no Netflix e em outras plataformas levaram a história para uma nova geração. E essa nova geração fez as mesmas perguntas que as testemunhas faziam há quase 30 anos. O que era aquela criatura? Por que o exército agiu com tanta rapidez e tanto sigilo? O que aconteceu com os seres capturados? Por que Marco Elixerezi morreu daquela forma? E por que o governo brasileiro nunca explicou nada? As respostas oficiais nunca foram satisfatórias. E as testemunhas continuam vivas, continuam falando, continuam insistindo no que viram. Varginha hoje é uma cidade transformada pelo que aconteceu naquele janeiro de 1996. Há uma estátua do ET na cidade. Há museus dedicados ao caso. Há turistas do mundo inteiro que vão até lá em busca de respostas. Mas a resposta mais importante nunca foi dada oficialmente. E talvez nunca seja. Porque se o que as testemunhas viram é verdade, se o que os militares que quebraram o silêncio dizem é verdade, então o que aconteceu em Varginha não é apenas o maior caso ufológico brasileiro. É um dos maiores eventos da história da humanidade. Uma prova de que não estamos sozinhos. Uma prova de que algo chegou até nós e que as pessoas responsáveis por nos proteger decidiram que a verdade era grande demais para ser contada. Varginha guarda um segredo. Esse segredo tem olhos vermelhos, tem 3 chifres e cheira a enxofre. Ele foi visto, foi capturado, foi estudado e depois desapareceu nos arquivos classificados de um governo que nunca quis falar sobre o assunto. Mas as testemunhas lembram, e enquanto elas estiverem vivas, a história de Varginha nunca vai ser completamente apagada.